Eu quero convidar a todos os congressistas para retornarem ao auditório, pois estaremos dando sequência às palestras do Congresso Bienal de Gestão Estratégica Rio Líderes. E agora nós convidamos o administrador Wagner Siqueira, filho de Belmiro Siqueira, patrono da profissão, membro da Academia Brasileira de Ciências da Administração, responsável pela implantação e primeiro presidente do IPLAN Rio, Instituto Municipal de Planejamento da cidade do Rio de Janeiro, atual presidente do CRA, Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, para proferir sua palestra Liderança Situacional versus Estilo Ideal de Liderança, tema de seu recente publicado artigo que analisou e confrontou as duas vertentes teóricas de liderança. Por favor, senhor Wagner. Muito bom dia, é um prazer enorme estar aqui nesse encontro importante, já promovido pela Assimetria de forma tão consequente e com muitas reflexões. Agradecer à Assimetria o convite para estar aqui no Rio Líderes, especialmente também a Neuza. O que a gente traz para vocês hoje é um tema profundamente polêmico, sobre questão de liderança. Em verdade, as repercussões de um estilo, de um outro, de uma doutrina, de outra, têm repercussões muito fortes na construção de equipes, né? No desenvolvimento e atuação dessas equipes, da cultura das organizações e nas repercussões dos resultados organizacionais. Infelizmente, e é preciso que se comece a dizer, dentro da perspectiva polêmica, nos últimos tempos, o estudo e a investigação sobre gestão das organizações, em especial também de liderança, tem se desviado muito da preocupação do foco em ciência, em técnica, em arte, portanto, em pesquisa, para cada vez caminhar para, às vezes, textos interessantes, reflexões que são aproveitáveis, partes ou totais, mas, normalmente, textos e contribuições teóricas que nada têm a ver com investigação científica, que nada têm a ver com preocupação fundamental do estudo da liderança nas suas repercussões de cultura, mas que retrata, muitas vezes, apenas a opinião de seus autores. Né? Então, nós estamos saindo do estudo da administração e da liderança como investigação científica, apesar de se falar muito isso. Né? A gente, por exemplo, temos uma experiência para se lançar um remédio, um determinado produto no mercado, ter toda uma preocupação, aplicações, aprovação de diversas agências. Um autor lança um livro sobre teoria de liderança ou sobre gestão das organizações, como, por exemplo, a famosa, talvez a mais grave delas, Reengenharia, né? Depois escreve um livro de outro, depois da engenharia, negando tudo aquilo que ele disse do primeiro, vende muito um como vende o outro. Né? E todo mundo compra. Ele não tinha nem base de investigação científica, nem no primeiro, nem no segundo. E a gente vê, então, que o estudo da liderança das organizações caminha no mundo acadêmico, que é grave. Eu não estou falando do Brasil apenas. Acho que nós refletimos de maior intensidade, com maior profundidade, essa deformação e essas distorções. Mas o que se caminha mesmo é para quase próximo os livros de liderança à autoajuda. Né? Então, livros que são bons, vou citar logo dois que são muito queridos pelos acadêmicos e pelo mundo das organizações, pelos executivos, né? Por aqueles que militam na operação das organizações, por exemplo, né? O Monge Executivo, ou 7 Hábitos do Monge Executivo Inteligente, e se coloca essas questões e aquelas afirmações como se fossem fundamentadas em base científica. Vende-se em grande profusão, e isso tem feito com que os bons focos, as discussões científicas, as polêmicas, efetivamente, a forma como se caminha no mundo das organizações, tenha sido basicamente esquecido. O que eu trago, portanto, como podem imaginar, é um tema polêmico. Teórico, não. Nada mais prático do que uma boa teoria.
Né? Quando a gente pede muita coisa muito prática, a gente está esquecendo que a base, a fundamentação da formulação teórica é a análise, a investigação, o estudo da prática, para aí sim se formular as teorias. Quando se coloca as práticas sem validação científica, é o achismo. Esse achismo, às vezes bons, às vezes maus. Quando eu cito esses dois autores, poderia citar assim, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e toda essa subliteratura gerencial. Agora, não quer dizer que não tenha ali, ou aqui, ou num trecho, ou num pedaço, uma contribuição importante, um raciocínio que possa ser aproveitado, mas que isso não tem nada a ver com ciência. Afinal, né, há um melhor estilo de liderança, ou o melhor estilo depende da situação? É a situação que determina o estilo do líder? Ou existe um melhor estilo de liderança, mais consequente, mais próprio, mais efetivo para os resultados da organização? Essa é uma questão que suscitou debates há algum tempo atrás e que foi absolutamente esquecido. Esse é um ponto. Há outros, né? Estilo dominante e subdominante, por exemplo, que não se discute rigorosamente em quase nenhuma, né, organização, como se o estilo de liderança de uma pessoa fosse apenas único. É o líder democrata, e esquece que ele tem subdominante também, né? Esse é um conceito que foi esquecido, né? Até o velho, o líder nasce, né, nasce líder, ou ele aprende, isso até hoje está sendo esquecido, todos para nos apegarmos ferrenha e fortemente à ideia de que, efetivamente, aquelas dicas, aqueles hábitos, se nós conseguirmos fazer, vamos fazer melhor. Mas situacional ou há um melhor estilo? Próxima. Não se tem consciência, minha gente, hoje, se perde essa consciência das repercussões, né, dessa opção, liderança situacional ou liderança do melhor estilo, sobre as questões de formulação no trabalho. É hoje, nas organizações, em que pouco se fala dos suicídios, como se os suicídios nas organizações fossem apenas questões vinculadas, né, a France Telecom, como se isso não graçasse e não se difundisse no mundo inteiro. Mas eu vou sair do suicídio. Pior são os que não se suicidam, porque ficam nas organizações. Muito das organizações têm mortos psicológicos. Tamanho os estilos de liderança que sufocam pessoas. São todas organizações? Talvez não, mas são muitas organizações, né? A questão que perpassa o universo da gestão de recursos humanos, da gestão, e ninguém consegue administrar sem gerenciar através de pessoas. Administrar é obter resultados através de pessoas. Não há organização sem pessoas. Se eu tirar todas as pessoas de uma organização, eu tenho uma ficção jurídica, que é uma empresa, que não é nada, ou um prédio. Mas não tenho, sempre haverá pessoas. Portanto, gestão de recursos humanos, todos nós aqui vinculados a recursos humanos sabemos que isso não é, né, apanágio nem privilégio exclusivo de nós profissionais da área. Mas as repercussões que esses estilos, que a opção tem sobre um estilo, sobre a realidade do trabalho, na formação acadêmica, à medida em que liderança situacional é ensinada ou não, liderança do estilo ideal, seja ensinado no mundo acadêmico, na formação profissional, dos diversos cursos, administração, pedagogia, enfim, os diversos psicologia e todos os demais cursos de formação vinculados à área, conexas, nos programas de educação gerencial das empresas, né? Quando os avanços da psicologia social nos revelaram que o mundo das percepções, a maneira como eu fotografo determinada realidade, determina a maneira como eu me comporto, quer dizer, isso teve infindáveis implicações para o estudo do comportamento nas organizações. Como eu penso, eu sinto, eu ajo. Quer dizer, os conceitos, portanto, as teorias, os pressupostos subjacentes às minhas reflexões, as minhas suposições determinam a maneira como eu me comporto. As minhas suposições, as minhas hipóteses, a minha teoria, os meus conceitos, as minhas opções éticas são de liderança situacional ou haveria um melhor estilo de liderança?
Vamos ver isso. Esta é a polêmica que a gente quer trazer aqui hoje aos colegas. Sei que é comum e do conhecimento de muitos, mas talvez não seja de todos. Né? Pensar, sentir e agir. Se quero mudar ou agir, temos que refletir sobre a lógica que tenho no pensar. É como se o agir, o comportamento, é a parte do iceberg fora d'água. É o que aparece, explícita, aparente, né? Mas que existe abaixo da linha d'água todo um grande iceberg submerso que está dirigindo aquele icebergzinho que aparece em cima, numa direção e no sentido. Se eu quero mudar a parte de cima, tenho que refletir sobre como penso, liderança situacional ou liderança do melhor estilo. Bom, essa altura já deu para ver que eu estou na absoluta minoria, né? Porque a hegemonia do pensamento único no mundo das organizações e no mundo acadêmico, a literatura em geral hoje de liderança e de administração tem sido muito vinculado, cada vez mais, ao estilo situacional de liderança. Então, portanto, as críticas que vamos fazer a partir de agora, incitando a reflexão, se alguém sair daqui contrário a mim, me xingando, dizendo que só falei bobagem, já cumpri a minha tarefa. Também sair concordando, melhor ainda, claro, mas o importante, o que se quer, é a reflexão. Questionar alguns dogmas, principalmente neste momento em que, em estudo e a prática nas organizações, como disse, viceja uma ideia da hegemonia do pensamento único que coloca como a liderança situacional, como, obviamente, a melhor. Contra ela, que a gente quer questionar. E isso não quer dizer, de forma nenhuma, quero de pronto esclarecer isso, que nada tem a ver com as organizações que utilizam e preferem o treinamento, a capacitação, o desenvolvimento de seus executivos na linha do treinamento situacional, ou os professores, os autores, os teóricos. Quero dizer que esse é um questionamento intelectual, mas que não faz com que, apesar das críticas serem contundentes, terão que ser, a gente não quer transferir para as pessoas, para as organizações, qualquer acusação de indevido, mais nada, mas apenas trazer contribuição de uma reflexão. Próxima. A liderança situacional consubstancia, né, um pressuposto filosófico, portanto moral, e a questão moral é muito importante, porque nunca se falou tanto em ética empresarial, empresa cidadã, né, etc. E conceitual, técnico, de várias teorias de liderança. São várias teorias de liderança que são elas diferentes entre si, mas elas têm, evidentemente, um pressuposto comum. E o pressuposto comum é: não há um estilo ou processo ideal de liderança. A liderança, a eficácia de qualquer estilo gerencial depende da situação específica com que se defronta o líder. Isso é absolutamente correto no sentido de ser lógico, né? Mas nem sempre o que é lógico é psicológico, né? É lógico, mas a situação requer determinado estilo. E se a situação requer determinado estilo, o pressuposto da liderança situacional é que, se requer determinado estilo, eu devo me comportar de acordo com essa situação para ter o estilo adequado e, com isso, ter sucesso. Qualquer outro estilo que não for definido pela situação que requer ou que determina o estilo, qualquer outro será menos eficaz. Quer dizer, a situação é a variável determinante do estilo de liderança, do comportamento do executivo, do líder. Tá claro? Próxima. A liderança situacional tem nas suas origens, né, como autores, certamente muitos ou todos aqui conhecem esses autores, e livros da teoria 3D de William Redding, o ciclo vital de liderança de Paul Harris e Kenny Blanchard, e a teoria contingencial de Victor Vroom e de Friedrich Fiedler. A gente pode tratar de outros autores mais modernos, mas são autores que marcam, né, o pensamento da liderança situacional a partir da década de 70 e 80, que veio trazendo e arrastando todo esse processo. Próximo. O estilo ideal de liderança, diferentemente, né, tem o fundamento filosófico, moral, portanto, e conceitual técnico, é a existência e a possibilidade pragmática de um melhor estilo de liderar.
existiria uma melhor forma, um melhor estilo, o melhor comportamento do gerente de liderar. Cada situação ou problema requer uma solução específica, própria para cada realidade, mas só há um estilo gerencial mais eficaz para se alcançar solução de cada problema. Liderança situacional. A situação determina o estilo. Liderança do melhor estilo. Há que ter uma solução para cada situação, para cada circunstância. Mas há uma melhor forma, um melhor caminho, um melhor processo de se chegar à solução para cada situação diferenciada. Está claro? Em vez de ser a variável determinante a situação, ela é uma variável condicionante. Mas não é determinante, ela é dependente, portanto. Próxima. Estilo ideal de liderança. Por exemplo, teoria Y de Douglas MacGregor. Uma teoria muito mal ensinada no Brasil. De cada 10 livros de teoria de administração ou de introdução à administração que se escreve no Brasil, se afirma categoricamente que teoria X é o contrário do Y. Cada vez que um livro escreve isso e algum aluno lê isso, o Douglas MacGregor deve tremer no túmulo. Porque isso ele nunca disse. Mas os autores brasileiros repetem essa bobagem. Pode citar qualquer autor de livro brasileiro de introdução à administração, que está errado. Pode. Agora, como não leram os livros, porque esses livros só têm uma tradução em português de Portugal, da editora clássica, e os demais 2 livros dele não foram traduzidos, um repete o livro do outro e todo mundo ensina errado. Teoria X nada tem a ver com teoria Y no sentido contrário. Eles são conceitos completamente diferentes. 2 coisas podem ser diferentes, sem serem contrárias. Elas estão em comprimento de onda diferente. Elas não são opostos da mesma reta, elas estão em frequência ou em quadrantes diferentes. Então, esse livro bem lido, coitado do MacGregor, ele teve um livro pós-mortem, feito pelo Blanchard, pelo também Benes, pelo Beckhard, e pela própria esposa dele, que tiveram que publicar, poder explicar que a teoria Y não é o contrário da teoria X. Mas a gente continua insistindo aqui, ensinando nas universidades, quando fala de teoria X, nos livros de teoria de administração. Eu conheço 1 ou 2 livros, não me peça nem para citar, para não fazer propaganda, que não são meus, né? Que não dizem isso, mas também não dizem que não são. Mas o resto, todos dizem. É um negócio inacreditável, né? Mas teoria, sistema organizacional 4 do Hensley, dos sistemas organizacionais dos 4 sistemas de Hensley, o 4 seria, então, o melhor estilo, o estilo ideal de liderança. O modelo 2 de Chris Argyris. O estilo gerencial 9-9 de Robert Blake e Jane Mouton, outra teoria no Brasil profundamente e equivocadamente ensinada, coitados dos autores. Destroçados pela distorção do ensino nas organizações e principalmente na academia. E a teoria da higiene da motivação de Frederick Herzberg. E, finalmente, a hierarquia das necessidades humanas de Abraham Maslow. Esse também é um autor. Francamente, não tem um livro do Maslow traduzido no Brasil. Nenhum. E está em tudo quanto é curso. Quem é que não cita a hierarquia das necessidades humanas de Maslow? Quem é que leu o livro, um dos livros dele? Ninguém. O professor também não leu, não. Mas cita. E coitado do Maslow. Só que esses autores, por coincidência, muitos deles trabalharam juntos, nas mesmas pesquisas, nos mesmos estudos, na busca e no conceito do estilo melhor de liderança. Trabalharam juntos. Foram colegas de pesquisa e de trabalho. Próxima. Primeiro é preciso que se faça a distinção entre, e essa confusão mesmo, entre solução e estilo, né? O estilo ideal da liderança não prescreve soluções, como se acusa de fazer, mas uma melhor maneira de produzi-las. Não é que se diga que tem uma solução certa, mas uma melhor maneira de chegar à solução específica para cada situação. O que é bem diferente. Um melhor caminho para se chegar à solução. A liderança situacional afirma que a situação determina o estilo. E afirma sempre. Né? É importante que eu defina e fotografe, e mais do que isso, que eu seja capaz de diagnosticar naquelas circunstâncias e naquela situação o estilo mais adequado que eu vou adotar para ter sucesso.
E nós não estamos falando de nenhuma questão de natureza moral do líder. Ele quer ser sucesso. E ele precisa, então, diagnosticar aquela situação e adequar o seu comportamento e o seu estilo gerencial àquela circunstância. Bom, isso tem que tomar cuidado, porque aí a gente começa a entrar nas críticas mais profundas, né? Quando a gente tende a fotografar o gerente, o executivo, o líder, ele não é alguém que fica num microscópio olhando os bichinhos para escolher o que ele vai se ajustar. Ele também é parte integrante disso. Ele tem valores, ele tem crença, ele tem as suas concepções, os seus conceitos, as suas teorias e os seus preconceitos, né? As suas discriminações, as suas dificuldades, as suas opções éticas. E ele, quando diagnostica essa situação, ele normalmente projeta nas lentes da sua máquina fotográfica psicológica, né? Evidentemente, esses valores, essas fotografias, e a fotografia que vai sair em função da câmera escura da máquina fotográfica dele, é que vai determinar o comportamento, porque pensar, sentir, agir. Próxima. Estilo, né? Confusão entre solução e estilo. Estilo é processo. É um método de se conseguir um resultado. É maneira ou traço pessoal de agir, que cada um vai ter o seu, em função das suas, graças a Deus, e esse é o milagre da natureza, né? Se quiserem divina, né? Cada ser humano aqui é diferente do outro, graças a Deus, né? O uso, o costume, a prática, as praxes que adotamos, um conjunto de características e dos motivos, a maneira de tratar e viver diante das circunstâncias, o procedimento, condutos e métodos. O estilo, portanto, é a estratégia. A solução é meramente tática operacional. Vai depender, evidentemente, de cada uma. Mas a gente pode chegar a uma melhor solução em função disso. Próximo. Confusão ainda entre solução e estilo. Estão superados hoje, né? Completamente superados, apesar dessa acusação ser reincidente, né? Os princípios da administração dos anos 30, do século 20, né? Da unidade de comando, alcance de controle, etc. Todos os princípios. Herbert Simon, no livro Comportamento Humano Administrativo, satirizou profundamente que haveria soluções, esses princípios, né? Adotados para qualquer situação diferente, são submetidos à mesma solução. Vamos dar um exemplo. Imagine, uma coisa se eu proponho que a estrutura do Ministério do Planejamento do Brasil e da Índia devem ser o mesmo, porque são países, né, que têm características assim ou assado, eu estou propondo uma solução. Agora, se eu estou propondo que a descentralização e a delegação de unidades de venda numa determinada organização e de outra devem ser assim, para dar maior autonomia ao gestor daquela área de venda ou aquela especificamente departamento, eu estou propondo uma solução. Se eu acho que alguém foi demitido porque cometeu uma falta, e porque no regulamento quem comete aquela falta deve ser demitido também, eu estou propondo uma solução. Mas acontece que o que o estilo ideal diz é o seguinte: há um melhor processo de gestão que, ao analisar a estrutura do Ministério do Planejamento do Brasil e da Índia, pode chegar à conclusão que podem ser iguais essas estruturas, e pode ser uma específica para o Brasil, outra específica para a Índia, pelas suas características diferenciadas. Que a descentralização e delegação de unidades de venda podem ser diferentes em função de N circunstâncias, e eu vou chegar completamente diferente em relação a uma determinada empresa ou área e a outra. Que uma falta cometida por alguém que levou à demissão pode levar, no processo de discussão e de debate, a circunstância de que nem sempre aquela falta pode significar a demissão dos dois, ou a demissão de nenhum dos dois, ou a demissão de um e não a demissão de outro. Tem todo um processo de circunstâncias que levam com que a gente deve considerar e levar a soluções que vão depender do processo, do estilo que eu vou conduzir à chegada dessa solução. Próxima. Ainda a confusão entre solução e estilo. É com base nessa indistinção, quer dizer, nessa confusão entre solução, que é substância, e estilo, que é processo, que a liderança situacional condena as teorias do estilo ideal como inflexíveis. Porque se confunde uma coisa, a substância, o quê, né? A outra coisa é o processo como, para chegar à solução.
afirma equivocadamente que o estilo ideal de liderança propõe a mesma solução para diferentes situações. Não propõe. Né? A gente assiste argumentos intelectualmente, eu não quero usar essa palavra porque ela é muito forte, mas muito própria hoje nos debates políticos brasileiros para presidente. Mas alguns argumentos são vigaristas, intelectualmente vigaristas, porque deformam o que o outro não afirmou. A gente tem assistido isso, né? Eu não sei por que estou falando isso, mas agora eu fico me lembrando, né? Me ocorre assim que não vão mudar o 13º nem que a vaca tussa. Eu falei, moço, se a vaca tossisse, não mudava o 13º, porque o 13º, nós aqui de Recursos Humanos sabemos, está inscrito na Constituição, é cláusula pétrea da Constituição. Nem que o presidente quisesse, o Congresso não pode mudar, porque só pode mudar a Constituição, nesse aspecto, se fizer outra Constituição, porque nem reforma constitucional cabe. Isso foi discutido e ninguém falou, os candidatos, ninguém reclamou. Isso são argumentos que são intelectualmente, que não são honestos. Dizer, por exemplo, que o estilo diz que ele propõe a mesma solução para diferentes situações, não é isso. É o mesmo processo para se chegar a soluções diferenciadas. Tá? Próxima. E aí a distinção entre flexibilidade e amorfismo. Está na moda agora falar resiliência, né? A resiliência é importante. Claro que é importante. Cuidado com essa resiliência, porque a gente pode mudar tanto que, em vez de fazer resiliência, a gente acaba no amorfismo. Perde a forma. Flexibilidade, sim, capacidade de perceber diferenças situacionais e adotar soluções diferenciadas. Amorfismo é ajustamento passivo às contingências. O equilíbrio básico da liderança situacional consiste em subverter o conceito de flexibilidade, transformando em amorfismo. Imagine, né, um recipiente, que a água se ajusta a qualquer maneira daquele recipiente. É a situação, né, que eu estou adotando. É aí, ó, a flexibilidade da liderança situacional é da fluidez dos líquidos, acomodando-se às formas. Se a situação determina o estilo de comportamento do gestor, eu vou me ajustar a cada situação. E aí eu vou perder resiliência e flexibilidade e vou ganhar amorfismo da situação. Isso significa, se eu sou um sanguessuga, se eu sou um explorador de pessoa, se eu sou um autoritário, se eu sou alguém que não respeita o outro, se eu sou alguém que gosto de tomar decisões e dizer apenas de forma manipulativamente no grupo, eu vou sempre arrumar uma lógica para justificar os meus comportamentos humanos. Inconscientemente, não estou necessariamente ainda falando de fachada, nem de estilo misto, estou falando de pessoas que inconscientemente não percebem que estão projetando as suas características humanas, perfeitamente compreensíveis e comuns, na forma de diagnosticar, e com isso eu vou justificar todos os comportamentos que eu tenho. Por quê? Eu vou sempre dizer, no máximo, que a situação determinou que eu me comportasse dessa maneira. Mas, em verdade, não é a situação que determinou. São os meus valores, as minhas crenças, as minhas opções, o meu temperamento, as minhas características pessoais. E aí eu vou levar à desnecessidade de mudança, porque eu já estou me comportando em função da situação. Eu estou sempre me adaptando, me ajustando, dizendo que eu sou resiliente, que eu sou flexível às circunstâncias que determinam a situação. Em verdade, eu estou arrumando argumentos psicossociológicos, explicação psicológicas para os meus próprios comportamentos. E aí todo sanguessuga, todo autoritário, todos os estilos humanos são perfeitos. O vaselina, o mistificador, o homem sério, todos encontram espaço para justificar, com uma teoria, e aí a força dela para justificar, e o grande ganho que elas têm nos livrinhos de autoajuda, de liderança, que nós estamos adotando isso no mundo das organizações. Próxima. Ainda a confusão entre flexibilidade e amorfismo. Existe uma infinidade de estilos eficazes, já que não há como fugir à infinita diversidade de situações. E eu poderei me comportar de todas as maneiras, e todas as maneiras vão estar certas, porque foi a maneira como eu li a situação. Essa é a base dos conceitos fundamentais da liderança situacional. E aí, nenhuma situação é igual à outra, cabe tudo, e todos os estilos, todos os comportamentos, todas as formas de agir das pessoas são perfeitamente válidas. Próxima. Esse é o teste
ético-filosófico, portanto. Quais os valores morais que fundamentam o executivo situacionista? A gente vai sempre dizer, os valores morais acabam dependendo da situação. Dependendo da situação, eu vou. E aí, isto cada vez mais, na sua consequência e na falta de reflexão e de crítica, né? E de autocrítica do que a gente mesmo está fazendo, a gente começa a caminhar para a amoralidade gerencial, o que é muito próximo da imoralidade. E aí, mais grave do que isso é ensinado nas salas de aula dos cursos de liderança e de administração, em todos os cursos, não só de administração, mas das demais áreas, mas também ensinado por nós, gestores das áreas de desenvolvimento executivo nas empresas. Isso caminha para a moralidade. Qual é, então, os valores morais que fundamentam? E nunca se falou tanto em ética empresarial, em respeito ao cliente, né? Respeito ao cliente agora virou um dogma, né? É uma coisa maravilhosa a respeito ao cliente. E eu fui procurar esse negócio de respeito ao cliente, sabe, na Bíblia. Não achei. Aí fui no Corão também. Não achei. Fui na Torá. Não tinha. Aí fui nos filósofos antigos e os modernos. Ninguém fala de respeito ao cliente. Só as empresas. Né? O respeito ao cliente. E tem que respeitar tanto porque o cliente é pior do que Deus. Porque Deus perdoa e o cliente não perdoa. Eu achei em todos esses livros, não o respeito ao cliente, o respeito ao próximo. Ah, claro, alguém vai dizer com toda a razão, ô Wagner, mas o cliente é um próximo. É verdade, mas é um próximo muito especial, ó. É um próximo que pode comprar, que tem dinheirinho, que tem grana no bolso, que é aquele que a gente faz tapete vermelho quando toca o telefone, que a gente sabe qual é o cliente. A ética é interessada e particular? Ou a ética é universal e desinteressada? Se alguém me trata bem, sabendo que eu sou muito rico e vou deixar uma bela herança, não tem nenhum valor a forma como ele me trata. Ele está querendo a minha herança, ele não está querendo me tratar bem coisa nenhuma. A gente trata bem o cliente para vender, mas isso é respeito ao cliente? Né? Ética empresarial, né? O que é isso? Interessada, então cada empresa tem uma ética própria, e a sua é melhor do que as outras. E no domínio das éticas, entramos também, de novo, na liderança situacional, das teorias gerais de lideranças situacionistas, em que cada um tem sua ética, e a minha é sempre melhor do que a sua, e a sua é muito melhor do que a minha. E a minha leitura da situação é muito melhor do que a sua, e a sua leitura da situação é muito melhor do que a minha. E o mesmo problema visto por 10 vai ser talvez praticado por 10 situações diferentes, porque somos diferentes e vamos ler diferente. Ah, sim, as organizações buscam, né, instrumentos de diagnóstico de situação para nos ajudar. Mas vamos lá ver. Então, quais são os valores morais que fundamentam o executivo situacionista? Depende da situação. Próxima. Resposta número 1. Desculpe, misturei aqui as coisas. Como é que é? Aqui, agora, para frente. Você já viu, né, o Rafael? Toda vez que eu me meto, me ajuda aí, Rafael. Toda vez que eu me meto a fazer isso aqui, eu tenho uma incapacidade completa com isso aqui. Então, a situação não tem valores. Quais são os valores da situação? Depende da situação. Ah, sim. Se o valor, e a situação não tem valores, depende do executivo. A situação não tem valores, é neutra. Se a situação não tem valores, é neutra, eu recaio na situação, na resposta número 3. Depende do executivo. Cada executivo vai ter nessa situação neutra a aplicação dos seus valores. Então, a resposta 1 corresponde à resposta 3. E a resposta, quais são os valores da situação? Depende da situação. Isso é uma redundância, é uma tautologia. Quais são os valores da situação? Ah, é a situação, os valores são da situação. E aí, não tem sentido essas questões. De novo, a gente cai numa circunstância de todas as condições e todos os tipos humanos podem operar, sempre justificando que a situação é que determinou o estilo. Não tem jeito. Não deu certo, não tem problema. Em vez de demitir o líder, demite a situação. É mais fácil demitir a situação, porque a situação é que é culpada. Afinal de contas, é a situação que determina o comportamento do gerente. Próxima.
A questão de valores morais pelos quais se orienta o executivo não é importante. O que conta é a eficácia. Nas organizações hoje, né, a gente tem, e quando isso bate na cultura brasileira, do Gerson, do levar vantagem em tudo, precisa se resgatar isso, coitado do Gerson, mas ele ficou marcado, né? O importante é levar vantagem em tudo, né? A gente sabe que isso sempre foi assim, a tarefa do executivo é ser eficaz, é a sua única tarefa, inacreditável. Isso é o prefácio do livro Eficácia Gerencial do Redding, que diz textualmente isso. Será isso? Mas a gente não tem ética empresarial, a empresa cidadã, a construção de relações humanizadas nas organizações, a responsabilidade do executivo é só eficácia? Mas é assim que ensino, e aí nós caminhamos por uma fase de obscurantismo. Apesar de falarmos muito em desenvolvimento de equipes, nunca se praticou tanto o individualismo nas organizações. Só nas organizações? Na sociedade em geral. A gente nunca o discurso foi tão distinto da prática, a teoria tão diferente da ação, né? O dizer tão diferente do fazer, os valores proclamados tão diferentes dos valores praticados. E aí, os fins justificam os meios. O executivo deve recorrer ao estilo que melhor se ajuste à situação. O importante é ter resultados. Vejam, a deformação disso é que nós estamos ensinando, propalando, desenvolvendo, treinando executivos para o maquiavelismo do sucesso pessoal, a despeito dos melhores valores da organização, da construção de equipes, da formação de relações éticas nas organizações. Nós estamos dizendo uma coisa, mas na forma do treinamento, do desenvolvimento, da capacitação, nós estamos trazendo subjacente a essas ideologias, evidentemente, é como se dar bem, né? E influenciar pessoas, né? Como fazer só amigos. Próxima. Outros argumentos de natureza ético-filosófica. A antinomia entre liderança genuína e liderança situacional. Uma questão é marcar um líder genuíno que muitas vezes vai contra a corrente, que tem que discutir as questões da equipe, senão ele fica que nem os nossos presidenciáveis aí. O que a opinião pública está pensando para a gente falar igual? Sempre. Então ele acaba sendo reboque, não líder, né? Ele acaba ele é fumaça e não farol. Ele tem que questionar, ele tem que responsabilidade nisso também de discussão. A liderança situacional acaba sempre, a única coisa que vai se poder acusar o líder é que ele foi um analfabeto situacional. Ele não é um analfabeto funcional, como nós temos 70% da nossa população, né? Mas um analfabeto situacional. A única acusação que ele pode ter é que ele leu mal a situação. Portanto, ele, na próxima vez, tem que ler melhor. Olha, isso faz com que essa liderança perca realmente qualidade e resultado. A contradição do executivo na situação de chefe e na situação de subordinado. Como é que eu faço na liderança situacional? Para cima eu sou subserviente, para baixo eu sou autoritário? Ou eu sou subserviente para baixo e para cima? Ou sou autoritário para baixo e para cima? Como é que eu fico como chefe? Ou como é que, se a situação muda e eu estou me relacionando com o chefe, como é que eu faço? E aí a gente está ensinando o maquiavelismo, repito, do sucesso pessoal. Como se comportar ajustando os meus comportamentos. E aí acaba absorvendo como valores, como crenças, como opções éticas, o processo do individualismo de se dar bem, a despeito das repercussões que aquilo possa ter no meu grupo que eu lidero. Na equipe a que eu integro como subordinado. A contradição, a perspectiva temporal de curto prazo da liderança situacional. Eu acabo desenvolvendo não uma lógica da guerra, mas da batalha. Não uma lógica do amanhã, mas do agora, e do aqui agora, e só por agora. E resolvo todos os problemas. E como é que eu vou me dar bem nessas circunstâncias? Independentemente do que às vezes me dar bem nessas circunstâncias, nesse momento, pode significar prejuízos inavaliáveis amanhã. A perspectiva e a miopia passa a ser de curto prazo e não de longo prazo. Toda vez que a gente constrói relações de longo prazo, a gente constrói relações mais estáveis, mais sadias, mais rígidas, saudáveis.
Toda vez que a gente está realmente resolvendo tudo a curto prazo, vira só o que agora, e entre a cultura do ficar, né, acaba prevalecendo nas relações estáveis e definitivas entre pessoas. A distinção entre mudança de aparência, portanto, exteriorização. Tenho 18? Faltam 18? É isso? 18, está bem. A distinção entre... Então tem bastante tempo. A distinção entre mudanças de aparência, exteriorização e autodesenvolvimento. O importante do líder não é realmente mudar, rever, questionar as suas práticas e aquilo que ele diz que faz e aquilo que ele de fato faz. A tomada de consciência da defasagem entre o que ele é e o que ele acha que deva ser. Mas ele aprende a teatralizar, a exercer papéis em determinadas circunstâncias, porque a situação determinou. Você puxa saco do chefe e você é autoritário com o subordinado? E vou representação de papéis. Claro que a gente está puxando aqui a sardinha e forçando um pouco a brasa na reflexão, exatamente para levar aquilo que eu me propus aqui a colocar para vocês todos. Mas, em verdade, infelizmente, isto acaba sendo verdade. Né? Então, a gente acaba teatralizando. Eu vou ser um ator de papéis. Ora o papel do proxeneta, ora o papel do sanguessuga, ora o papel da pessoa comprometida. O importante é que eu tenha resultado a curto prazo. O momento que eu devo me calar para não falar demais. O momento que eu devo falar demais para não dizer nada. Eu vou teatralizar comportamentos e não vou trazer contribuições efetivas à construção de equipes. Próxima. Aqui conduz, em termos de valores profissionais, uma educação gerenciada baseada na liderança situacional. Há nenhuma mudança genuína de seus valores, mas tão somente a mudança de aparência, a maneira de manifestar, como disse. Próxima. Sofisma lógico-conceptuais vinculados à liderança situacional. O senhor está meio letrinha aqui, vou ler, depois a gente vai explicar um a um. Sofisma número 1. Atribuir às teorias que proclamam o estilo ideal características que essas teorias não têm. Sofisma número 2. Negar as teorias do estilo ideal características que essas teorias realmente têm. Sofisma número 3. Não reconhecer características da liderança situacional, as quais, embora encobertas, são inerentes a ela. Os aspectos morais da liderança situacional, que não são normalmente discutidas. E quarto sofisma, apresentar como exclusiva da teoria da liderança situacional características inerentes a qualquer teoria de liderança, que é a fituação. A fituação é absolutamente importante para a liderança do estilo ideal também. Só que ela não é determinante, ela é uma variável. Na teoria situacional, ela é o determinante. Próximo. Sofisma número 1. Atribuir às teorias que proclamam o estilo ideal características que essa teoria não tem. Quer dizer que a teoria do estilo ideal propõe a participação e envolvimento de todos em qualquer decisão não é uma característica do estilo ideal. Aliás, elas propõem a diferentes usos da hierarquia. Há circunstâncias que, claro, e todos nós sabemos disso, em que ele é legítimo pelo grupo, que às vezes eu sozinho. A decisão só eu tenho contribuição. O avião está caindo, não há dúvida, né? Tem decisões que é um com um, tem decisões que é um com alguns, tem decisões que é alguns com alguns, tem decisão que são todos. Mas o uso da hierarquia é diferenciado. Toda organização tem pessoas. Pessoas se relacionando com pessoas para a consecução de objetivos, através de usos diferenciados da hierarquia. Segundo, atribuir ao estilo ideal indiferença para com resultados, em decorrência da supervalorização do modo de fazer as coisas. Quer dizer, como o estilo ideal propusesse claramente... Estou defendendo minha sardinha, né? Mas se propusesse claramente o fazer pelo fazer, o ficar processando toda a vida, discutindo a relação. Não é isso. Né? É como conseguir melhores resultados. E liderança é função do estilo, processo, e da substância, conteúdo, repito isso, do promo, mas também do quê. A liderança, portanto, é função do líder
e das suas características de personalidade, seu temperamento, seu humor. Cada pessoa é diferente. Dos liderados, que também mudam. E da situação, que também muda. Então, o processo de liderança tem variáveis. É função das variáveis como líder, dos liderados e da situação. Próxima. O sofisma número 2. Negar as teorias do estilo ideal, característica que essas teorias realmente têm. Quer dizer, não reconhecer que o estilo ideal rejeita a incapacidade de assumir responsabilidade. Ele rejeita isso. Quem não tem contribuição a dar não deve estar numa reunião. É apenas uma demagogia, aquela reunião que a gente chama todo mundo para participar, porque eu sou um líder grupista que gosta da equipe. Né? Eu chamo todo mundo, o cara não tem nada de contribuição, para quê? Não é isso. E aí acaba na abdicracia, não é democracia. Quer dizer, o cara é um abdicrata. Ele abdica da sua responsabilidade e transfere para o grupo. Eu, como vascaíno, né, que fico torcendo para o Vasco esse ano passar para a primeira divisão, mas jamais. Eu quero que ele seja campeão da classe B, terceiro lugar ou último lugar. Segundo vice, eu prefiro ficar na classe B ainda. Não, isso não quero passar de jeito nenhum. Vice não aguento mais. Mas olha aqui, ó. Acaba reunir o nosso papai Joel. E o nosso grande família Filipão, que acaba em 7-1. Né? Com base na confusão entre solução e estilo, a liderança situacional nega as teorias de estilo ideal, capacidade de adotar soluções flexíveis, versáteis e diferenciadas. A liderança situacional vê no estilo uma variável dependente determinada, repito, e na situação uma variável determinante. Como disse, demita-se a situação. Flexibilidade não pode ser confundido com amorfismo. Próximo. Não reconhecer características da liderança situacional, as quais encobertas são inerentes a ela. Por exemplo, não reconhecer que a análise da situação é contaminada por racionalizações, projeções de necessidades pessoais, conveniências de momento, emoções, etc., pela característica de cada ser humano. E aí, ó, o estilo é função da pessoa e do ambiente. Já não falava Kurt Lewin, do Instituto de Tavistock. Né? Portanto, não explicitar que admite uma infinidade de estilos eficazes, já que há uma infinidade de diversidade de situações. O que é pior? O estilo eficaz para a liderança situacional é sempre o estilo que você adotou, porque você projetou as suas características pessoais e você nunca se questiona. E a verdadeira mudança não é a mudança dos outros, é a automudança. Esse é o primeiro passo da mudança. Mas se a gente quer a mudança dos outros, mas não quer a nossa. Porque eu reafirmo os meus comportamentos, as minhas práticas, os meus valores, as minhas crenças. Próxima. E o sofisma número 4, apresentar como exclusivas da liderança situacional características inerentes a qualquer teoria de liderança. Por exemplo, apresentar como exclusivo da liderança situacional uma orientação para resultados, né, finalísticas, isso qualquer liderança, qualquer estilo, qualquer teoria vai tratar disso, mas apresentar como exclusiva da liderança situacional a sensibilidade para as circunstâncias especiais de cada situação é negar, de novo, que o estilo é função da pessoa e do ambiente, e que há o estilo dominante e o estilo subdominante. Tem um filme, 12 Homens e uma Sentença, não sei se conhecem, certamente conhecem, que ali está muito claro, né, no filme, as características dominantes dos personagens do filme, mas também mostra as características subdominantes. Às vezes, pessoas que têm o mesmo estilo, mas eles recorrem à subdominância diferentemente, em função de seu temperamento, de suas características de personalidade. É sempre assim. Também há o conceito de subdominância, e que não pode ser esquecido, e que a liderança situacional, às vezes, esquece. Cada ser humano reage sob frequência, sob pressão, sob circunstâncias mais fortes, diferentemente. A gente sabe, né? Lá no conselho o pessoal me diz assim, e não fala com o Wagner hoje, que hoje ele está de... Né? Não tem isso, chefe? Aí o pessoal deixa melhor. Tem gente que é especialista em me diagnosticar, para saber. É o meu estilo subdominante, certamente. Todos nós temos, isso é natural. Hein? Vagnômetros, exatamente. Esses vagnômetros que são perigosos. Às vezes eles erram, né? Às vezes erram também. Mas vamos lá, próxima.
O teste lógico-conceptual. Quem gostaria de oferecer um exemplo de uma situação em que preferisse estar subordinado a um autocrata? Quem? Em que situação? Bom, a gente logo pensa num terremoto, né, num incêndio, num prédio caindo. Mas, como nos dizia muito bem Drucker, não há crise nas organizações, normalmente, que não podem esperar 90 minutos. E o Drucker diz num dos livros dele, interessante assim, ele com Alfred Sloan, ele perguntou para o Alfred Sloan, que foi que foi presidente da GM, e que foi o autor, que foi o executivo que mais influenciou no seu pensamento, tem um livro fantástico chamado Os Meus Anos na General Motors, do Alfred Sloan. E o Alfred Sloan diz no momento, ele perguntou, como é que você não é interrompido nunca nas suas reuniões? Ele falou, olha, 2 pessoas podem me interromper quando eu estou aqui em reunião de 90 minutos com você, Drucker. Um é o presidente dos Estados Unidos, que raramente me liga. Mas quando ele liga, eu atendo, porque é o presidente dos Estados Unidos. E a minha mulher. Mas como ela tem juízo, ela não liga nunca. Né? Então, vejam que, claro que num terremoto, numa situação de circunstância, quem é aquele cara que entende é a legitimidade do eu sozinho, se for o caso. Ou de 1 ou 2, mas em verdade não dá para chamar a equipe, né, toda a tripulação e discutir a relação para ver como é que vai salvar o avião que está caindo. É claro. Próxima. O mal incurável da liderança situacional é o vagnômetro. Exatamente, é a interpretose. A mania de virar psicólogo, psiquiatra, analista de situação, como se fosse um amador. Amador que deu certo, só o Aguiar, né? Não reconhecer características da liderança situacional, as quais, embora encobertas, são explicitadas ou inerentes a ela, que é o sofisma número 3. Próxima. Olha só, pretender dispor de instrumentos de precisão diagnóstica que neutralizem as diferenças de percepção de distintos líderes. Em cada uma dessas teorias tem um vagnômetro lá, como ele disse. O flexograma, tem sempre um instrumento científico para a gente diagnosticar, aplicando um instrumento, para ver qual é o estilo que eu vou adotar naquela situação. Isto é um negócio intelectualmente vigarista. Vamos falar claro, porque isso não tem nenhuma base científica. Não quer dizer que a pessoa não acerte. Né? Não quer dizer que não acerte. Agora, cada um vai ter o seu acerto, e o meu acerto será sempre melhor do que o seu. Porque, como repito, a gente não é um biólogo olhando o bichinho. A gente é contaminado pela própria situação. E a minha leitura da situação é contaminada pelas minhas características pessoais. E eu não sou um profissional disso. Um psiquiatra, um analista que vai ter que fazer anos e anos, né, de estudos e depois também de estudo com o cliente para perceber essa situação. Quer dizer, não há esses instrumentos de precisão diagnóstica. E se fosse assim, era muito fácil. Chamava os melhores especialistas de administração, os maiores executivos, problema A, solução A linha. Problema B, solução B linha. E aí botava tudo no computador e botava o computador para dirigir as organizações, o que seria muito fácil. De novo, em vez de demitir a situação agora, quando desse errado, demita o computador. Né? Mas não é assim. Então, ó, como o instrumento diagnóstico não permite uma leitura científica da situação, o líder se transforma num psicanalista amador ou incompetente. E o líder leitor da situação é parte da situação, como disse. Ele é a situação também. Próxima. Sob o ponto de vista lógico-conceitual, para que pode servir, então, a teoria da liderança situacional? Para justificar, com base numa variável não responsabilizável, que é a situação, um desempenho ruim, negligente, irresponsável, apático, que é a antítese da inovação e, portanto, da liderança inovadora, genuína. Próxima. Inovação é o ajustamento e ajustamento por acomodação. Inovação é a essência da liderança. Inovar é mudar a situação. É transformar o novo no economicamente produtivo. Ora, a conveniência situacionista da liderança situacional pode legitimar a desnecessidade de mudar. Se eu já estou fazendo bem pela leitura que eu faço da situação, as circunstâncias em função da situação, para que mudar? E eu estou levando, portanto, ao invés de tanto falar em mudança nas organizações, se ensina como as pessoas não mudarem, praticando os pressupostos da liderança situacional. Basta que cada um encontre a situação apropriada para o seu estilo e preservá-lo, ajustando-se
a situação. Como é que eu vou me dar bem? E aí, por ficar, ainda tem uns minutinhos aqui. Próxima. Desenvolvimento gerencial situacionista e o desenvolvimento organizacional. Se eu não faço a contradição entre o que eu sou e o que eu quero ser, entre o que a minha equipe é e é o que ela precisa ser, eu não faço um estimulador do processo de mudança. A consciência da defasagem é que me faz mudar, é que faz a minha equipe mudar. Se eu já acho que faço o que deve ser feito, para que mudar? Mantenho o status quo. E ao invés de ser um líder da mudança, eu sou um líder da manutenção do status quo. Me transformo num conservador, desde que me dê bem. Próxima. O desenvolvimento gerencial, nos termos da liderança situacional, atitudes e intenções de qualquer estilo não são ilegítimas em termos absolutos. Elas podem conduzir à eficácia. Próxima. Ih, aqui está danado. Teste empírico científico. Quais as bases factuais de cada uma dessas correntes? Liderança situacional e estilo ideal. Ontem nos livros originais e hoje nos livros que são vendidos. Até que ponto se fundamentam em operar impressões ou experimentações científicas? Que resultados concretos, apurados e que quantificados apresentam? Qual a extensão em que têm sido replicados transculturalmente em diferentes países? Qual é a validade das generalizações que têm sido feitas? Eu volto às minhas palavras iniciais. Num remédioinho, a Anvisa, né, a Anvisa americana, brasileira, mundial, toda tem que aprovar. A gente lança livros como verdades, como dogmas, sem nenhuma aplicação, sem nenhum teste científico, e tornamos como validade. Algumas coisas até podem ser muito boas, mas serão efetivamente científicas? Próxima. Como último, faltando 2 minutos, estou aí no tempo, viu, Neuza? Estou certinho. Então, estou no tempo certinho. Faltam 2 minutos e 7. Então... Ah, bom, tá bem. Com muito prazer. Imagine agora você, para encerrar, na sua família. E você é um líder situacionista. Vamos sair da empresa. Imagine que você esteja naquela reunião de família, né? Infelizmente, cada vez mais raro, porque antes elas se faziam, agora elas se fazem como é que chama? No shopping center, lá na praça de alimentação, né? Cada vez é mais lá que a gente faz as reuniões de família, né? Nos fins de semana. Aí, ó, imagina você esteja nessa reunião de família, e aí o que você acha dos seus parentes que se omitam, ainda que irresponsavelmente, na discussão e no debate em casa, ou que se imponham, ainda que autoritariamente, que conciliem, mesmo que renunciando às suas convicções, para não criar problema, que manipule, ainda que escamoteando seus verdadeiros pensamentos, para não magoar, para não dizer, para a gente não trocar, enfim, perdendo a sua originalidade, a sua sinceridade, legitimidade, franqueza, que minimizem problemas e dificuldades, mesmo que cientes da gravidade do conflito. Quando a gente coloca essas questões em termos familiares, a gente talvez comece a refletir um pouco mais sobre o que nós, todos nós, o mundo inteiro, as academias, os programas de desenvolvimento executivos estão conduzindo à realidade das organizações. No final, quando nós terminarmos aqui, nós estamos distribuindo para cada um dos colegas presentes um textinho, né, que eu não poderia deixar de trazer, viu, Neuza? Você falou lá um textinho que resume um pouco, muito do que a gente falou aqui e talvez explique melhor o que a gente já atabalhoadamente aqui jogou em cima de vocês. Muito obrigado a todos. Agradecemos ao administrador Wagner Siqueira, presidente do CRA do Rio de Janeiro, pela palestra e convidamos a senhora Neuza Nascimento para presenteá-lo com um certificado e um troféu do evento. Olha, Wagner, você vai ganhar um monte de coisa. Olha, agora você vai me ajudar aqui. Peraí, o troféu. Gente, esquecemos de perguntar. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não há pergunta indiscreta, pode ter resposta. Não? Mas que pelo menos vamos levar bastante reflexão para casa, hein? Isso é bom. Muitas, né? Ele deixa a gente assim, cheio de reflexão, né? Wagner,
o certificado também do evento, os nossos agradecimentos pela sua participação. E olha, tem umas trufas aqui para você também. É bom você não mostrar aí para o pessoal, não? E olha, a bolsa do evento. Muito obrigado. Obrigada, Wagner. Obrigado. Deixa eu dar um beijo. Muito obrigado. Vamos tirar uma foto. Cadê o fotógrafo? Aqui.